Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar a respeito do final da temporada de Invencível, que teve 8 episódios e chegou ao fim na madrugada de hoje na Amazon. Então eu gostaria de falar a respeito do último episódio e do final bastante surpreendente. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não deram uma olhada no site Pele de Cordeiro, deem uma olhada, essa camiseta que eu tô usando é deles, eles mandaram várias camisetas pra eu usar aqui nos vídeos pra vocês, então deem uma olhada lá, www.peledecordeiro.com.br. E pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar o meu link aqui do lado pra vocês darem uma olhada. E caso vocês não tenham visto ainda, eu fiz um vídeo aqui no canal já a respeito de Invencível, eu vou colocar ele aqui no canto para vocês poderem dar uma olhada se vocês quiserem, porque eu não vou abordar todos os aspectos da série, porque eu já falei a respeito de vários assuntos nesse primeiro vídeo que eu fiz. Mas só resumindo a minha opinião a respeito da temporada como um todo, eu achei uma série extremamente nostálgica, mesmo sendo uma série nova, justamente porque ela usa um estilo de animação bem parecido com o estilo de animação das séries X-Men Evolution, por exemplo, das séries da Liga da Justiça. Eu acho que combinou muito bem e, obviamente, tem um avanço muito grande na qualidade da animação, então a gente vê cenas extremamente bonitas, cena da cidade, do pôr do sol, a animação da série eu achei simplesmente sensacional. Eu gostaria inclusive de ver filmes no cinema com animações como essa. Obviamente o universo da DC, das animações, também tem animações muito ricas, mas eu gostei bastante de ver que outras empresas também estão dispostas a investir bastante nesse sentido. E também a qualidade das vozes eu achei sensacional, o J.K. Simmons como Nolan Grayson é perfeito. E até o visual do personagem é meio parecido. E a gente tem também o Steven Yeun, que não só fez Walking Dead com o Robert Kirkman, né, que também criou Walking Dead, Invencível, como agora ele é o personagem principal. E a gente vê também uma infinidade de outras vozes, o Zachary Quinto, a Gillian Jacobs, o Seth Rogen, que tem um personagem muito legal nessa série, a gente tem também o Walton Goggins, tem muita gente, eu não vou nem citar todos aqui, porque eu já citei também no meu vídeo anterior. Mas eu gostaria de falar a respeito do enredo da temporada e o que eu achei do final, principalmente, né, da revelação final envolvendo o Nolan e qual é a minha opinião a respeito de uma possível, né, segunda temporada, que já não é mais possível a essa altura, porque eles já confirmaram a segunda e a terceira temporada, então já é mais uma certeza. E a gente tem no decorrer da temporada duas narrativas principais, a gente pode dizer assim, a narrativa do robô, né, do Rudy, que tá tentando conquistar o próprio corpo, parece que ele vai ser o vilão final da temporada em determinado momento, mas acaba não sendo porque o próprio Nolan toma a posição ali de vilão final. A gente vê já no primeiro episódio a atrocidade que ele comete, né, com os Guardiões do Globo, e a gente fica a temporada inteira tentando descobrir o que aconteceu, e eu tinha uma leve suspeita, mas eu não consegui prever exatamente o que acontecia, mas eu tinha uma leve suspeita que tinha alguma coisa a ver sim com o planeta original dele ali, né, que é o planeta de Viltrum. Eu não sabia exatamente qual era o contexto, mas foi isso que de fato aconteceu no final. E pessoal, antes de continuar, eu queria falar 15 segundinhos com vocês. Chegou o Amazon Fire Stick TV 4K, na verdade ele tá chegando, ele tá em período de pré-venda lá no Dia das Mães na Amazon, então se vocês comprarem na pré-venda, ele vai ser enviado para vocês a partir do dia 5. É um aparelho muito legal e agora você consegue controlar também o volume e ligar e desligar a televisão, então é uma qualidade muito alta e o som agora é em Dolby Atmos. Então confiram lá na Amazon, vocês compram no meu link, ajudam o canal e não gastam um centavo a mais por isso. E obviamente esse vídeo contém spoilers, porque é uma análise não só do último episódio, como da temporada como um todo, então se você ainda não assistiu e não quer saber nada a respeito do último episódio da série, não continue assistindo a partir desse ponto. Só para resumir de forma bem concisa para vocês, a gente vê que o Nolan é um agente enviado do planeta de Viltrum, é um planeta que as pessoas vivem mais de 1000 anos, né, ele diz no decorrer do episódio, e eles estavam conquistando vários planetas, eles são um império intergaláctico ali, eles estavam conquistando vários planetas, só que o exército foi ficando cada vez menor porque eles tinham um território muito grande para controlar, então ao invés de mandar o exército para cada planeta, eles começaram a mandar um representante antes, né, da invasão ali do planeta de Viltrum para enfraquecer as defesas ali daquele planeta, e é de fato isso que ele faz. A gente não sabe exatamente o porquê dele ter escolhido aquele momento exatamente, talvez porque o filho conquistou poderes, não dá, isso não ficou 100% explicado, porque exatamente naquele dia ele decidiu
decidiu matar todos os Guardiões do Globo, mas foi o que ele fez para enfraquecer as defesas da Terra. Então o grande segredo da temporada era basicamente esse. Como eu disse, eu imaginei que tivesse alguma coisa a ver com o planeta dele, mas eu não imaginei que ele fosse um agente infiltrado, que fosse alguma coisa assim. E o mais legal é que ele não foi aquele marido bonzinho, aquele pai bonzinho, mesmo depois da revelação, né? Ele não teve muito peso na consciência, ele simplesmente falou que a mulher era um bichinho de estimação pra ele e que ele poderia ter mais um filho pra substituir o Mark. Então é muito interessante essa pegada um pouquinho mais violenta do Nolan. Eu não gostei muito do twist do final, quando ele lembra que eles estavam jogando beisebol. Eu acho que eles já tinham exagerado muito nas maldades dele, nas atrocidades que ele cometeu, principalmente o momento do metrô, que foi um absurdo, né? Foi um momento realmente muito sangrento ali, envolvendo tanto Nolan quanto Mark. E aí, do nada, só por ele ver o filho meio banguela ali, ele lembra do jogo de beisebol, ele lembra que realmente existe algum sentimento dele pelo filho. E aí ele sai voando, mais ou menos como o Visão Branco faz no final de WandaVision. Então é a segunda série de heróis que a gente vê que o vilão simplesmente desaparece por motivos que a gente não sabe exatamente. Obviamente a gente entendeu um pouquinho a respeito do Visão Branco. E eu imagino que o Nolan foi em Viltrum fazer alguma coisa, foi em Viltrum tentar salvar a Terra. Eu imagino que tem alguma coisa a ver com isso, o que não fez muito sentido, porque eu acho que ele já tinha passado muito de longe o momento de possuir uma redenção, né? Possuir um arco de redenção dentro da série. Talvez antes de fazer tudo que ele fez nesse episódio, talvez se ele só tivesse matado os Guardiões do Globo, porque eram as ordens que ele tinha lá de Viltrum, ele é um cara leal e etc, eu acho que ele ainda podia ter um arco de redenção. Mas depois do que ele cometeu nesse episódio, se eles tentarem fazer uma redenção do Nolan na segunda temporada, eu acho que vai ficar bastante exagerada. Ele matou literalmente um metrô inteiro com a cabeça do próprio filho. Então eu achei o twist do final do episódio um pouquinho exagerado. Eu acho que se eles queriam quebrar as convenções dos filmes e séries de super-herói, eu acho que seria o ideal que o Nolan continuasse sendo vilão e não que ele simplesmente desistisse porque ele lembrou de um jogo de beisebol do filho. Mais uma coisa que eu adorei nesse episódio, inclusive o tempo todo eu fui falando, não, tomara que o Mark não consiga derrotar o Nolan, porque o que a gente vê geralmente, né, em filmes, em séries como essa, é que o herói fica muito mais poderoso do nada, como acontece em Dragon Ball Z, né, em praticamente todas as lutas do Goku. Do nada ele fica muito mais forte por algum motivo e consegue derrotar o vilão que era pra ser muito mais forte do que ele. Eu imaginei que isso fosse acontecer, que o Mark do nada fosse ficar muito poderoso e fosse derrotar o próprio pai, só que eles já tinham demonstrado em vários momentos da série que o Nolan era muito mais forte do que o Mark, então foi isso que aconteceu. O Nolan simplesmente arregaçou o próprio filho, lembrou bastante essas lutas bem épicas, né, de Dragon Ball, inclusive que eu acabei de citar, e foi uma luta, vamos colocar ali no mesmo nível do Homem de Aço, né, do Superman com o Zod no final do filme Homem de Aço, que foi o primeiro filme desse universo da DC. Eles destroem a cidade inteira, eles não, né, o Nolan principalmente dá um soco e vai destruindo a cidade inteira. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa. E mais pro final da luta eles migram pra um lugar mais deserto, eles vão lutando praticamente ao redor do mundo inteiro, então é uma luta muito dinâmica, é uma luta que vai mudando sempre as locações. Eu gostei bastante, eu consigo imaginar uma versão em live action da série Invencível, seria sensacional uma versão live action. E eu inclusive vi algumas pessoas comentando que a série deveria ser em live action, que a série seria melhor, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que seria uma boa série em live action, só que eu acho que ela se beneficia tanto dos pontos positivos de uma animação. Por exemplo, pode ser extremamente sangrento, tudo que você imaginar pode acontecer numa série em animação, e eu acho que a nostalgia também existe por causa disso. Se a gente visse os atores lá atuando, J.K. Simmons, por exemplo, fazendo pessoalmente o papel do Nolan, eu acho que perderia um pouquinho a força. Eu gosto muito de The Boys, mas eu devo admitir que eu gostei mais ainda da primeira temporada de Invencível. E uma coisa que eu não entendi muito bem é porque que a Eve, que é uma das personagens mais fortes que a gente foi apresentado neste universo, né, ela é quase que a Jean Grey dentro desse mundo do Invencível, por que que ela não teve uma relevância um pouquinho maior no decorrer desse último episódio, nem na briga, né, contra aquele monstro que o Omni-Man e o Invencível estão lutando juntos, e nem nessa batalha final. Inclusive eles fazem piadinhas com o fato de ninguém conhecer ela, eles confundem ela com a menina que se multiplica ali. Então eu realmente espero que ela venha a ter uma participação maior na segunda temporada do que ela teve nessa primeira, porque eu gostei bastante da personagem, ela tem poderes incríveis e ela não utilizou de uma forma muito positiva no momento mais importante. E agora a gente vai ver uma pegada completamente diferente na segunda temporada, porque uma das coisas que eu não gostei tanto assim, se eu tiver que considerar na primeira temporada,
é que ele tem muito daqueles momentos de Peter Parker, de ter que ficar escondendo da namorada, que ele é um herói, e pra uma série que tenta subverter as expectativas, subverter as convenções do gênero, eu acho que eles demoraram demais pra essas revelações acontecerem. Talvez no segundo, terceiro episódio todo mundo já poderia ter descoberto que ele era o herói, até porque em muitas situações, né, se você imaginar o Peter Parker e a Mary Jane, em muitas situações ela já teria descoberto que ele é o Homem-Aranha. Então foi legal o fato da namorada dele, né, interpretada pela Zazie Beetz, ter descoberto por conta própria que ele era o Invencível, mas eu acho que isso poderia ter acontecido um pouquinho mais cedo na temporada. E agora na segunda, ele praticamente não vai ter uma identidade secreta, a não ser que eles mudem muita coisa, mas todos os amigos dele já sabem que ele é o Invencível, então eu acho que agora eles já podem partir de um ponto muito mais avançado e não perder tantos momentos com esse tipo de coisas. Porque essas narrativas são legais, mas a gente já viu 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes diferentes essa história de um herói tentando esconder a sua identidade, do herói na escola tentando mostrar para os amigos que ele é normal e etc. Então eu acho que eles poderiam ter avançado um pouquinho mais rápido nesse ponto. E eu não sei o que vocês acharam da ida do Nolan, do nada ele voa e desaparece, sai do sistema solar inclusive. Eu não sei o que vocês acharam, isso quer dizer que ele vai voltar com o exército, isso quer dizer que ele vai tentar salvar a Terra de alguma forma. Pelo menos a minha opinião foi essa, porque foi logo depois que ele lembrou do filho, foi logo depois que ele lembrou que existe um pouquinho de humanidade nele, por causa desses 17, 20 anos aí que ele passou na Terra. Então eu entendi dessa forma, mas eu sei que vocês podem ter entendido de outra forma. Ele pode ter ficado bravo com ele mesmo por estar tendo sentimentos e voou pra longe pra voltar com o exército. Talvez o Nolan nem volte junto, né? Talvez ele fale, ó, eu já enfraqueci a Terra, agora vocês podem ir lá e dominar completamente. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas essa foi a impressão, que ele vai tentar de alguma forma ajudar o planeta Terra. E no finalzinho do episódio a gente vê aqueles zumbis, né, feitos de soldados reanimados, que a gente viu que foi praticamente a única coisa que foi efetiva contra o Nolan, foram esses caras, que não faz muito sentido até, como que um ser poderoso igual um deus pode ter apanhado ali de seres que são basicamente seres humanos reanimados com um pouquinho de armadura ali, mas de qualquer forma a gente viu que foi efetivo contra ele, e não só isso, somente um daqueles bichos reanimados conseguiu bater de frente, né, com o Mark, né, com o Invencível. Então a gente imagina o que um exército vai fazer na segunda temporada. Eu imagino que esse vai ser um dos pontos, né, até por eles terem terminado essa primeira temporada mostrando esse exército, eu acho que vai ser um dos pontos importantes. O Cecil, talvez esse exército caia nas mãos erradas, talvez o Sinclair consiga retomar o controle dos homens que ele tá criando ali, né, dos monstros que ele tá criando, então esse pode ser um ponto bem presente na segunda temporada. Então, só pra concluir, eu gostei demais dessa primeira temporada, eu colocaria entre as minhas séries favoritas que eu assisti em 2021, e eu posso até incluir 2020, eu adorei, eu acho que a série poderia ter um pouquinho mais de episódios, porque é uma série em animação, então poderia ter 10, 12 episódios, mas 8 episódios são o suficiente pra deixar com um gostinho de quero mais. Então eu sei que eu não tenho o costume de dar muitas notas aqui no canal mais, mas se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota 9 pra série Invencível. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam dessa primeira temporada de Invencível. Vocês gostaram? Não gostaram? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.